Bom, hoje iremos falar do judaísmo. O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, com uma rica história que se estende por mais de 3.000 anos. Vamos começar essa jornada? Primeiro, período antigo. Bom, período antigo vai de 1800 a.C. a 636 a.C. Bom, primeiro de tudo, vamos falar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, considerados os fundadores do judaísmo. Escravidão no Egito. Os israelitas foram escravizados por 400 anos. Êxodo. Moisés liderou a fuga dos israelitas do Egito em cerca de 1250 a.C. Revelação do Sinai. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Quinto, conquista de Canaã. Os israelitas conquistaram a terra prometida. Interessante que na história, dos hebreus, eu cito, esses grandes acontecimentos históricos. Mas é bom relembrar. Agora vamos falar do período do templo. O período do templo vai de 636 a.C. a 70 d.C. Bom, primeiro o Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão, que governaram Israel entre 1020 a 930 a.C. Divisão do reino. Israel se dividiu em Judá e Israel em aproximadamente 930 a.C. Profetas. Figuras como Isaías, Jeremias e Ezequiel predisseram a redenção. Construção do templo. Salomão construiu o templo em Jerusalém em 950 a.C. E o fim do período veio com a destruição do templo, com os babilônios, quando Nabucodonosor foi lá, e destruiu o templo, e subjugou os judeus em 586 a.C. Período do Segundo Templo, de 515 a.C. a 70 d.C. Bom, aconteceu, lógico, com a reconstrução do templo. Zorobabel e Josué construíram o templo em 515 a.C. Período helenístico, influência grega na Judéia, entre 332 a.C. a 167 a.C. Macabeus, que fora a revolta contra os Seleucidas, entre 1667 e 140 a.C., dinastia dos Asmoneus, que foi o governo judaico de 140 a 37 a.C., e a ocupação romana na Judéia, que se tornou província romana em 63 a.C., forçadamente, claro. Calma que ainda não terminou. Período talmúdico, que fora de 70 a 638 d.C. Bom, com a destruição do Segundo Templo, os romanos, expulsaram os judeus, daquela região. Daí veio a famosa diáspora. Os judeus se espalharam pelo mundo. Outro ponto desse período é o Mishnah e o Talmud, compilação de leis e tradições orais. E um outro ponto mais famoso ainda seria o rabinismo, o desenvolvimento do judaísmo rabínico.
Agora vamos falar do período medieval, de 638 a 1650 d.C. Bom, esse período foi muito crítico, né, para os judeus. Por quê? Porque surgira o Islã. A expansão muçulmana, né, gerou influência no judaísmo. Até aí, de boa. Depois vieram as cruzadas, que foram as perseguições aos judeus na Europa. Nesta época também surgiu um grande filósofo chamado Maimônides, que fora um grande filósofo e líder religioso, né, que viveu entre 1135 a 1204. E também não devemos esquecer da compilação do Código de Leis Judaicas, que ocorrera em 1563. Vamos falar agora do período moderno. O período moderno dos judeus fora de 1650 a 1948 d.C. Nessa época surgiu o famoso Iluminismo, Reformismo, movimento de reforma religiosa, Sionismo, movimento para recriar um Estado judeu, Holocausto, genocídio de 6 milhões de judeus, entre 1933 a 1945, com o da Führer, Hitler. E, para encerrar, período contemporâneo, de 1948 até hoje. Nesta época houve a fundação do Estado de Israel em 1948. De lá para cá, houve também o judaísmo liberal, com o desenvolvimento de correntes mais reformistas, renovação judaica, movimento de renovação espiritual e diálogo interreligioso, né, com encontros entre judeus e outras religiões. Interessante isso aqui. Então, basicamente foi isso. Lógico que tem muitos outros pontos, mas esses aqui são o suficiente para você conhecer um pouco, né, da religião judaica, o judaísmo. Muito obrigado, valeu e falou!